Esqueça tudo que você imagina sobre a Idade Média. Hoje, você vai acordar como um camponês. Nada de castelos ou banquetes, apenas frio, fome e a obrigação de sobreviver mais um dia. E já vou avisando, você não vai gostar do que está prestes a sentir, porque viver no passado dói. Numa vila onde o tempo parece ter parado, o frio e a fome acordam antes mesmo do sol. Aqui ninguém tem escolha, apenas obrigações. É o início de mais um dia, igual aos 1000 anteriores. Dentro da cabana, tudo é sombra e silêncio. A luz da fogueira se apagou há horas. O corpo treme com o frio que penetra pelas frestas. A umidade gruda nos ossos como um castigo invisível. Entre a palha suja e a madeira dura, o camponês desperta. Cada músculo dói, cada articulação protesta. Não há tempo para preguiça. O trabalho chama, mesmo sem prometer recompensa. A primeira luz do dia entra sem pedir licença. Não aquece, não consola, apenas anuncia que mais um ciclo de sobrevivência começou. A vila acorda aos poucos, um grito aqui, um latido ali, o cacarejar inquieto das galinhas, a sinfonia da escassez, do cansaço compartilhado por todos. A esposa ainda dorme, exausta da véspera. Seu rosto, mesmo em repouso, carrega as marcas do esforço constante. O amor aqui é feito de resistência. No canto, 2 pequenas figuras respiram com dificuldade. São seus filhos, frágeis, famintos, mas ainda vivos. E por eles, ele se levanta todos os dias. Ele apoia os pés no chão gelado. Um arrepio sobe pela espinha. Mais do que frio, é a lembrança diária de onde está, no fundo da hierarquia medieval. O fogo morreu durante a noite. Ele tenta ressuscitá-lo com dedos trêmulos e paciência. É mais do que calor. É sobrevivência. Sem café, sem pão, apenas um gole de água turva. Se houver sorte, ela não carregará doenças. Se não houver, é mais um risco no currículo da vida camponesa. Veste-se com o que resta de tecido. Linho grosso, áspero e fendido em 1000 pontos. Cada costura conta uma história, e nenhuma delas é feliz. Na cabana, o cheiro é uma mistura de suor, fumaça e mofo. Não há sabonete nem perfume. Há apenas o aroma bruto da existência crua. O pão da véspera está duro como pedra, mas é o que há. Comer não é prazer, é necessidade. É o mínimo para não cair antes do meio-dia. Não há segunda opção, nenhum e se. O destino do camponês está selado antes mesmo do nascimento. Rotina não é escolha, é sentença. A foice o espera, não como uma aliada, mas como um lembrete do fardo que o mundo impôs. Cada corte na terra é um pacto silencioso com a dor. Ao abrir a porta, a névoa o engole. O dia mal começou e já parece tarde. Lá fora, o campo exige, a natureza não espera. A lama agarra os pés como se tentasse puxá-lo de volta. Cada passo é uma batalha, cada metro uma conquista invisível. Vê o vizinho ao longe, tão exausto quanto ele. Troca um olhar breve, não há conversa. Apenas o entendimento mudo dos que dividem a mesma prisão. Ele chega ao campo, a terra o encara como fera adormecida. O trabalho começa antes mesmo da primeira colher de alimento. Aqui, plantar é um ato de desespero e de fé. À frente, o campo se revela como um mar de silhuetas curvadas. A neblina encobre os rostos, mas não esconde a rotina de dor. Ali, as ferramentas cantam uma canção de servidão, e o eco é o som das costas quebrando. Ele segura a enxada como quem abraça o próprio castigo. A madeira gasta conta uma história de repetições.
dia após dia, semana após semana, até que as mãos sangrem e os dedos percam o tato. A primeira enxadada arranca não só o solo, mas também a esperança. Não há colheita sem dor e não há recompensa garantida. Apenas a obrigação de continuar, porque parar significa fome. Ninguém conversa, os olhos evitam se cruzar. Todos sabem que qualquer distração é um risco e qualquer reclamação um castigo. A dor é coletiva, mas silenciosa. Lá está ele, o Senhor das terras. De cima do cavalo, observa como quem inspeciona ferramentas. Não vê pessoas, vê produção, vê lucro, vê sua colheita ser garantida à custa das vidas curvadas ali. A infância, aqui, não tem direito à inocência. Com as mãos pequenas e o corpo frágil, as crianças trabalham ao lado dos adultos, riem pouco, crescem cedo, sofrem antes de entender o que é o mundo. O sol sobe e não oferece alívio. Ele queima, castiga, traz consigo a sede, a tontura, a ameaça de desmaio. Mas ninguém para. O campo não aceita pausas. Meio-dia chega, mas não há pausa, não há almoço, apenas uma mordida de pão seco, ou nada. O estômago reclama, mas é ignorado. A terra continua exigindo. A música do campo é feita de gemidos contidos, ferramentas batendo em solo duro e o som do cansaço. Um cansaço ancestral que passa de pai para filho, como herança inevitável. O capataz surge como um lembrete cruel de que ali não há compaixão. Seu olhar fiscaliza, sua voz impõe. Quem desacelera, apanha. Quem reclama, desaparece. O corpo grita, os joelhos falham, a visão embaça, mas ele se força a continuar. Não há espaço para fraqueza. A terra não tem piedade de quem cansa. Por um breve instante, ele se permite olhar o horizonte. Aquele suspiro não é alívio, é resistência. É o mínimo de humanidade que sobrevive em meio à brutalidade diária. Ele volta ao trabalho como um relógio quebrado que ainda insiste em marcar o tempo. Cava, carrega, repete. Não por vontade, mas por sobrevivência. O dia vai caindo e com ele a esperança de descanso. A sombra cresce como um manto de exaustão que cobre o campo, mas ainda há horas até o fim. A jornada de volta começa em silêncio. Os pés se arrastam como se cada passo cobrasse um preço. O corpo, moído, só deseja sombra e repouso. Mas o dia ainda não acabou. O sol se despede tingindo o céu de vermelho e com ele se vão as últimas forças. Nas costas não são só ferramentas, é o peso de mais um dia sobrevivido. Outros se juntam pelo caminho como sombras que compartilham a mesma dor. Ninguém fala muito. O cansaço é profundo e as palavras pesam mais do que ajudam. A vila reaparece no horizonte, com suas chaminés soltando fumaça e seus sons familiares. Mas não há conforto, apenas o abrigo precário de casas que mal se aguentam em pé. De volta ao lar, ele observa os próprios ferimentos como quem revisa uma lista de sacrifícios. Cada dor é uma cicatriz do sustento miserável. Não há pomada. Só o tempo para tentar curar, até o próximo ferimento. Na cabana, a mesma escuridão da manhã os espera. Não há fogueira acesa. O frio entrou primeiro e se espalhou pelos cantos. A família se reúne em silêncio, unida apenas pela necessidade. Chega a hora da refeição, uma sopa fraca feita de restos e esperança. Todos comem devagar, como se tentando enganar o estômago. É pouco, mas é tudo o que há. Uma das crianças não resiste. O sono a vence antes da fome.
dorme em pé, com a cabeça pendendo para o lado. É um retrato da exaustão precoce que a vida impõe desde cedo. Ele encara o nada, pensamentos embaralhados, preocupações sobre o que virá. Se chover demais, perde-se a colheita. Se chover de menos, também. Não existe certeza, só a espera pela próxima luta. Ainda resta trabalho. Ele remenda a roupa gasta, ajusta ferramentas quebradas, tenta manter o pouco que tem. A noite não traz descanso completo, traz tarefas adiadas pela sobrevivência. Antes de dormir, há tempo para a fé. Uma reza murmurada, um pedido mudo, não por milagres, mas por força para aguentar mais um dia. Deus, aqui é esperança silenciosa. O vento atravessa as frestas da parede como lâmina, corta o sono, invade os corpos encolhidos sob cobertores finos. Aqui, o frio é tão constante quanto a fome. O sono chega, mas não é profundo. O corpo descansa pela metade, a mente em vigília. Sonhos são raros e, quando vêm, costumam trazer saudade do que nunca existiu. A noite mal havia começado quando, com um suspiro pesado, ele decidiu sair novamente. A farinha acabara, o leite também. E, embora cansado, sabia que a fome não esperaria o amanhecer. Com passos cuidadosos, ele caminhava por trilhas que conhecia bem, mas que à noite pareciam engolir qualquer certeza. O som dos próprios passos misturava-se aos sussurros do vento entre as árvores. As muralhas se erguiam diante dele como sentinelas eternas. Os portões estavam semiabertos, mas guardas mal-humorados vigiavam. Para um camponês, cada entrada exigia humildade ou moedas. Dentro dos muros, o som era outro. Vozes negociando, risos embriagados e o cheiro forte de queijo velho e vinho barato. Um pequeno mercado noturno onde os pobres tentavam salvar o amanhã. Ali estava ele, o mestre das ervas. Velho conhecido, falava pouco e vendia cura em pequenos frascos, mas seus olhos escondiam segredos de guerras e pestes que poucos sobreviveram para contar. O calor da taverna chamava. Lá dentro, homens cantavam, jogavam dados e esqueciam da vida dura com goles de cerveja escura, mas ele não tinha tempo nem moedas para ilusões. Na última banca, encontrou o que precisava. Um pão rústico, duro como o solo da vila, mas suficiente para alimentar seus filhos. A mulher não cobrou. Conhecia aquela família e também a dor da escassez. Enquanto retornava, cruzou pela praça central. O patíbulo permanecia ali, silencioso. Mas os ecos dos gritos que já o visitaram pareciam ainda dançar entre as sombras das paredes de pedra. Guardas vagavam como cães adestrados, não por justiça, mas por controle. Cada olhar lançado a ele era um lembrete de que na cidade o pobre não pertencia. De saco em mãos e passos apressados, voltou por entre a névoa. O frio mordia o rosto. O cansaço já era um velho conhecido, mas dentro do peito uma chama o guiava, a de proteger os seus. Atravessou uma viela estreita, onde a luz morria antes de alcançar o chão. Vozes sussurravam segredos que não deviam ser ouvidos. Os becos da cidade eram mais perigosos que lobos no campo. O ar pesava. Restos de carne podre e esterco se acumulavam onde ninguém olhava. Na cidade medieval, o luxo convivia com a decadência, separados apenas por uma parede, ou por um nome. Um vulto se ergueu à esquina. Olhar fixo, passos firmes, não falou nada, apenas o silêncio de quem carrega mais histórias que vidas salvas.
Nosso camponês apressou o passo, com o coração nas mãos. Os sinos da catedral soaram. Era tarde, muito tarde. Um aviso para os justos e um presságio para os tolos. A cidade dormia com um olho fechado e o outro temendo o amanhã. Ao retornar, encontrou o lar em silêncio. Todos dormiam. Ele não queria acordá-los. Deixou o pão e as ervas sobre a mesa. Olhou uma última vez para o teto de madeira e só então permitiu-se cair no sono. A noite caiu como uma pedra. Dentro da cabana, o silêncio era tão denso que dava para ouvir a madeira respirando. A única companhia era o som do vento sussurrando promessas que nunca se cumpririam. Nem o cansaço vencia o medo. O sono vinha em fragmentos, como um velho cobertor furado. Mesmo ali, deitado, ele carregava o peso do campo, da fome e da incerteza. Nos sonhos, a verdade aparecia disfarçada. Senhores com rostos de animais exigiam tudo, até a alma. O camponês, ajoelhado, oferecia o pouco que tinha, e ainda assim diziam que era pouco. Despertou com um grito que não saiu, um pesadelo real demais para ser ignorado. Na vila, ninguém ouvia os gritos. Ali, todos aprendiam a sofrer em silêncio. O brilho da lua se deitava sobre a tigela vazia. Era uma lembrança cruel de que o amanhã não traria fartura. Apenas mais trabalho, mais entrega e talvez um pouco menos de esperança. Lá fora, passos. Alguém ou algo passava. Em tempos medievais, a noite era o domínio do desconhecido. Espíritos, ladrões, soldados. Tudo podia espreitar atrás da próxima esquina. Ele pensava nos filhos, na esposa, no que deixaria caso a morte o levasse antes do próximo sol. Na Idade Média, a vida era curta, mas a preocupação, essa durava para sempre. E assim, termina mais um dia que jamais será lembrado. Como milhares antes dele e outros milhares que ainda viriam. O camponês não deixava marcas na história. Seu nome, seu rosto, seu esforço, tudo se perdia entre as cinzas da madeira que queimava nas lareiras da aristocracia. Mas no silêncio da madrugada, ele foi herói. Herói por continuar, por não desistir, por plantar, por carregar, por alimentar, por existir. Enquanto reis mandavam matar por orgulho e nobreza, matava por tédio, era ele quem mantinha o mundo girando, na invisibilidade, no anonimato. E agora que você conhece um dia na vida desse homem simples, talvez, da próxima vez que ouvir falar da Idade Média, lembre-se, ela não foi feita de cavaleiros e castelos, foi feita de gente como ele. Agora você viu, agora você sabe. O homem que a história esqueceu era quem mantinha o mundo de pé. Mas a história não falha sozinha. Fomos nós que aprendemos a ignorar. Escolhemos lembrar reis e guerras, mas esquecemos a poeira que sustentava os impérios. Os camponeses medievais viveram na linha entre a necessidade e o silêncio. Suas vozes podem não ter chegado aos livros, mas ecoam nas gerações. Tudo que temos hoje, do pão à estrada, veio do esforço de alguém como eles. E talvez, ao entender isso, possamos mudar o jeito como contamos o passado. Não com heróis em armaduras brilhantes, mas com homens de mãos rachadas e olhos cansados, que nunca pediram glória, apenas um novo amanhecer. Se este vídeo abriu seus olhos para isso, continue explorando. Ainda há muito mais para descobrir. Na próxima história, vamos cruzar os portões de um castelo, não como nobres, mas como servos.
Vamos conhecer a vida daqueles que viviam sob o peso da pedra e da coroa. Inscreva-se, porque a história sem glamour ainda pulsa e você está convidado a ouvi-la.